Lacuna de dados de data todo mundo resolve. E lacuna de dados de preço, você sabe resolver? E aí pessoal, tudo 100%? Hoje a gente vai falar sobre lacuna de dados. Uma dúvida muito comum em qualquer ferramenta de BI, tá? Um aviso importante, eu mostro muito o ClickSense aqui porque é a ferramenta que eu mais uso. Porém, as dúvidas são comuns em qualquer ferramenta, tá? Até no próprio Excel, se você for fazer alguma coisa, talvez essa dúvida seja importante, seja interessante de você resolver lá. A técnica, a estratégia vai ser bem parecida, lógico, cada ferramenta tem as suas características e aí você vai ter que ver como fazer isso na sua ferramenta, mas a dúvida é a mesma. A lacuna de dados é um problema da análise de dados, né? Não de uma ferramenta específica, ok? Então vamos lá. Qual que é o problema aqui? O Jackson, lá no grupo SOS Click, ele postou uma dúvida sobre lacuna de dados. E aí, Tencine deu uma sugestão aqui que resolveu, inclusive o Jackson falou, deu certo, Felipe, muito obrigado. Show de bola, essa é a ideia da comunidade. E aí me deu a vontade de gravar essa dúvida, porque por ser uma dúvida bastante comum, né? Para resolver esse problema de lacuna de dados, principalmente lacuna de dados de data, o que o pessoal mais usa, né, a solução mais comum, digamos, é o AutoGenerate. Então aqui no Help, como já é padrão, né, acostumado vocês aí, a gente vai ver como é que funciona o AutoGenerate. O AutoGenerate ele é um from do load, então do mesmo jeito que a gente faz o load de um arquivo do disco, ou a gente faz o load de uma consulta SQL do banco de dados, ou a gente faz o load inline, escreve alguma coisa que inclusive foi o que o Jackson fez aqui, olha só. Esse aqui foi o código de exemplo que o Jackson fez. E aí, lógico, né, mais de um produto, várias empresas, várias datas, vários preços, varia, né? E aqui está a solução que ele fez. Ele estava com a dúvida como era que ele fazia para preencher as datas que estavam faltando. Ele conseguiu fazer isso aqui. Eu acredito que ele estava num caminho muito bom, tá? Inclusive, só inverteu aqui. Se ele tivesse feito isso primeiro e depois feito o if aqui, já daria certo. Mas aí eu acabei não fazendo dessa forma que ele fez aqui. Eu fiz de um outro jeito. E eu vou considerar aqui uma premissa importante. Como a gente está trabalhando com transformação de dados, eu peguei aqui um arquivo de exemplo, então eu gerei um arquivo CSV de exemplo com algumas 1 milhão e poucas linhas, né? Com dados aleatórios de várias empresas, então são 5 filiais, né? São 5 filiais, vários produtos, várias datas, vários preços. Gerei uma massa de dados de 1 milhão de linhas e gravei esses dados como arquivo QVD, ou seja, isso aqui é a parte da extração. Aí aqui tem uma dica de ouro, tá? Para você evitar de ficar usando order by no AQL, aqui na hora que você carrega os teus dados, coloca esse order by no teu SQL na hora de extrair o dado. Já traga o dado ordenado. Por quê? Isso é importante. Para o banco de dados trazer uma tabela ordenada, não vai mudar o resultado praticamente. O processamento a mais que o banco de dados vai fazer para ordenar os dados é mínimo. Então os dados vão vir de lá de qualquer jeito, a mesma quantidade de dados, só vai ter um order by a mais ali na consulta que você vai usar para extrair os dados, beleza? E aí você vai fazer o store no disco e vai para a etapa de transformação. E na etapa de transformação você não precisa se preocupar em ordenar dados, porque ele já está vindo ordenado lá do banco, trafegou pela rede normal, então você já economizou algumas linhas de código aqui, e isso evita estar usando residente aqui no AQL, beleza? Então vamos lá. Eu carreguei o histórico de preço, somente o código e a empresa, e colocando um distinct, ou seja, eu vou carregar apenas o produto e a empresa. Código do produto, código da empresa, só isso. Aí eu vou gerar as datas, todas as datas, desde o primeiro registro de preço até a data atual. No caso, o Jackson precisa que seja até a data atual. Aí eu fiz um incremento aqui. Olha só, se eu fizer um min de todos os dados do meu histórico de preço, ele vai me trazer a menor data, ou seja, a data mais velha, certo? A data que está lá nesse caso aqui, 1º de janeiro de 2019, ok?
Então eu vou definir o month start dessa data. Poxa, mas para que month start se a data já é 1º de janeiro? E se não fosse? Se o meu primeiro registro de preço fosse dia 15 de janeiro? Entendeu? Então, eu colocando o month start, eu garanto que eu vou ter o mês completo. De primeiro do mês até o final. Se você não quiser que pegue os primeiros dias do mês ali, é só tirar a função month start, sem problema nenhum. Ok? E a maior data, ou seja, a data final vai ser o today, até o dia de hoje. Porém, aqui também eu já coloquei aqui o month end, ou seja, até o final do mês atual. Quando for no dia 1º do mês que vem, ele vai fazer até o final do mês do dia 1º. Se você também não quiser, você disser, olha, eu não quero que seja no dia 1º do mês que vem, é para ficar só até o dia 1º do mês que vem, ou ainda, até o dia 5 do mês que vem, eu quero que seja o mês anterior. Ou até o dia 10 do mês que vem, eu quero que seja o mês anterior. Então, se eu colocar aqui, ó, today menos 10, quer dizer que eu vou tirar 10 dias da data atual. Então, até o dia 10, ele vai pegar o month end de hoje menos 10, ou seja, o final do mês anterior. Quando for no dia 11, ele vai pegar o month end do mês atual. Então, a partir do dia 11, ele pega até o final do mês que vem. Tranquilo? São pequenos detalhes para poder gerar as datas. Tá bom? E aí você controla o teu calendário, o que você quer gerar de datas. Beleza? Combinado? Show de bola. Então, eu tendo a menor data e a maior data, ou seja, desde o início até o fim que eu quero gerar todas as datas, eu posso apagar a tabela que traz a minha menor data, porque eu não preciso mais dela. Foi só para poder preencher a variável, né, lá do que vem do disco. E aí eu faço um full join. Lembrem que no AQL, quando você escreve apenas a palavra join, não é o inner join. No SQL é. Na hora que você escreve apenas a palavra join, no SQL você está fazendo o inner join. Mas no AQL, isso é um full join. O padrão do AQL é full join, beleza? Então eu faço um full join de todas as datas possíveis. Tranquilo? Se quiserem que eu explique mais sobre esse código aqui do AutoGenerate, escreve aí nos comentários, que daí eu explico cada coisinha disso aqui, por que aqui tem menos um, por que aqui tem mais um. Certo? Não vou, senão vai ficar muito longo o vídeo, eu já vou partir para aqui, para o histórico de preço. Bom, agora eu tenho aqui na memória, eu vou ter até essa linha aqui, todos os produtos de todas as empresas com todas as datas possíveis do calendário, certo? Já tem resolvido a questão da lacuna de data, que é fácil, né? Isso aí todo mundo faz. Então, lacuna de datas resolvida, feito um join. Lembrem que aqui eu estou fazendo um join sem chave, então eu tenho código do produto, código da empresa, e aqui é data, ou seja, não tem campo-chave entre essas duas tabelas. Isso vai gerar um produto cartesiano. Se eu tiver 10 linhas e 10 datas, vai ser 10 vezes 10. Se eu tiver 50 linhas vezes 50 datas, vai ser 50 vezes 50. Então vai gerar um produto cartesiano, todos os produtos, todas as datas, em todas as empresas. Tranquilo? E aí sim, eu vou fazer um outro full join, pegando os dados que está lá no disco das datas, dessa vez sim, agora sim, usando a chave código do produto, código da empresa e data. E o preço, fazendo o join dessa tabela. Então, onde as datas que teve registro de preço, inclusive se tiver mais de um, vai ser preenchido, né? Os dois preços na mesma data, vai ser inserido ali, que é um full join, e as datas que não tiver preço vai ficar em branco. Então a data vai estar preenchida, porque eu gerei a data, mas o valor lá do preço não vai estar nulo, porque não teve registro de preço naquele dia, certo? Feito isso, eu faço o store no disco e o drop da tabela. Poxa, mas para que fazer o store e o drop? Eu faço o store, histórico de preço, e dropo essa tabela da memória, porque o processamento que eu queria já está resolvido. Eu já tenho a tabela com todas as datas, já resolvi a lacuna e eu tenho todos os preços e o campo nulo na ordem de todas as tabelas. Os dados todos ordenados, tudo gravado, eu gravo isso no disco. Resident é mais lento do que você fazer o store e o load. Isso em disco antigo. Imagina agora que a maioria dos servidores, a maioria dos computadores tem disco SSD. Então isso é alguma característica da linguagem onde ele lê os dados
e cria uma tabela de símbolos para esses dados. Então, criar uma nova tabela na memória, mantendo a anterior temporária, você consome mais memória e precisa alocar essa memória. E aí isso consome mais tempo do que você fazer o store disso no disco, que é um dump da memória para o disco, apagar, limpar aquela memória e carregar de novo praticamente a mesma tabela, com a mesma tabela de símbolo ali, durante o processo de carga. Isso acaba sendo mais rápido. Ok? Façam o teste aí. Se você prefere usar o Resident, use, mas eu garanto com a minha experiência de que o store drop e novo load acaba sendo mais vantajoso. Então vai de cada um aí, isso é detalhe de performance, beleza? Então aqui no histórico de preço, e aí outra vantagem que eu acho de usar o store drop, e ao invés de usar o comando resident, eu não preciso ficar inventando temp 1, temp 2, temp 3, temp 4, eu posso simplesmente usar o mesmo nome da tabela, porque aquela tabela eu já apaguei da memória, ela não existe mais, então eu posso usar o mesmo nome, criar as mesmas colunas, não preciso colocar no concatenate, não preciso fazer nada disso. Okay? Então, código do produto, empresa, data. Essa função out eu tenho certeza que você não conhecia, e se você não conhecia mesmo, já deixa o like aí no vídeo que você já aprendeu uma função nova, né? Então, uma função interessante aí, ok? Esse out aqui é que, dependendo do resultado aqui, se ele retornar nulo, ele vai preencher com 0. A função out, qualquer coisa que entrar na função out que não seja numérico, ele vai executar o segundo parâmetro da função. Então, a primeira coisa que o out vai ter que fazer aqui é, se o código do produto é igual prévios código do produto e a empresa é igual prévios empresa, ou seja, enquanto todas as linhas for o mesmo produto e a mesma empresa, né, ele vai ver o out do preço, ou seja, se não for um preço, se for nulo o campo, né, se não for numérico, ele vai fazer o pique do preço. E aí é o pique cru, só o nome do campo ali no pique, porque eu não preciso colocar os outros dois parâmetros do pique. Quando a gente usa apenas o primeiro parâmetro do pique, o segundo parâmetro por padrão é -1, que é o registro mais recente na memória, e o terceiro parâmetro, que é o nome da tabela, não precisa, porque esse campo só tem uma vez na memória, então ele já vai pegar. Cuidado de usar o pique com o campo-chave, que não deve, né? Você nunca deve usar o pique num campo-chave, porque o campo-chave vai ter registros na memória da tabela anterior, vai dar uma confusão do caramba. Então, função pique, um campo só, não precisa o segundo parâmetro, porque já é -1 padrão, não precisa o terceiro parâmetro, porque esse campo só está uma vez na memória, então não vai ter problema. Ok? E se trocar de produto e de empresa, então mesmo produto, empresa diferente, ele vai apenas escrever o preço, que esse preço, inclusive, pode ser o nulo. Né? Pode ser que naquele dia que trocou ali, o primeiro dia do mês, por exemplo, como a gente vai ver já, ele não é o produto ali, né? Trocou de produto, não tem um preço, é nulo, então ele vai escrever nulo, por isso esse out aqui fora do if. Porque se isso aqui retornar nulo, ele vai colocar 0 no lugar de nulo. Se ele retornar um número, ele vai escrever o número, tá tudo certo. Tranquilo? E aí eu chamo isso de preço, e aqui eu vou chamar de preço velho, e aí eu faço o store de novo e o drop de novo. Por quê? Isso aqui é uma segunda transformação. Então eu fiz uma primeira transformação, né? O pessoal às vezes até cria T1, T2. Eu não gosto muito de criar T1, T2, T3, T4, etc. Eu acabo fazendo no mesmo código, organizando aqui o meu código nas transformações, até para facilitar a manutenção. Você faz uma manutenção em cima, você já vê o reflexo embaixo, então isso aqui acaba facilitando, deixando a leitura mais dinâmica. E aí aqui a segunda transformação, store, e veja que eu gravo com o mesmo nome. Isso é uma coisa também que o pessoal fala bastante. Puta, mas aí o disco vai ficar gigante. Se eu ficar fazendo store, drop, vou gastar muito espaço no disco. Não. Se você sabe que esse preço aqui, você gravou ele, você vai ler ele, vai transformar, e ele vai ter o mesmo nome, tudo igual, você pode gravar com o nome igual. E aí ele sobrescreve o arquivo, não tem problema nenhum. Se você quiser gravar com um nome diferente para manter o histórico, dizer histórico de preço T1, histórico de preço T2, e aí você sabe que teve 1, 2, 3, 4 transformações ali no QVD, mas aí você vai gastar muito espaço em disco, dependendo do volume dos teus dados, tá?
Isso é uma decisão de cada projeto, depende do que você decide. Eu, particularmente, não vejo a necessidade de ter vários arquivos. Você pode ler, trabalhar, gravar, ler, trabalhar, gravar, ler, trabalhar, gravar o arquivo, sobrescrevendo o arquivo anterior, sem problema nenhum, porque se você quiser saber alguma coisa do histórico, quantas transformações teve, etc., você pode, no próprio log do aplicativo lá no servidor, vai estar lá toda a execução, todo o script de carga, a não ser que você não tenha acesso a esse log, aí você não tem uma equipe, é você que cuida de tudo, você prefere colocar tudo no código. Então, pessoal, cada projeto, cada programador, cada equipe toma suas próprias decisões. A gente tem as boas práticas estão aí para ser seguidas, mas cada um sabe do seu calo, sabe onde o sapato aperta, né? Então, vamos lá. E aqui um exit script só para poder não executar o outro código que está aqui que eu estava mostrando para vocês, tá? Então, código executado, ele vai criar essa tabelinha na memória, e aí a gente já pode ver o resultado aqui, ó, 0, porque no primeiro dia do mês não teve registro, ó, R$3, R$5, R$7, e no dia 5 desse produto nessa loja, não teve registro de preço. Tá vendo? Estava nulo, preço velho nulo, ele repetiu o preço anterior. Nessa daqui teve, dia 6 teve 2 registros de preço, olha que interessante. Tá vendo? No dia 6 teve 2 registros de preço, e aí claro, né, aqui pode ser data-hora, e você ter o horário do registro de preço, sem problema nenhum, porque aqui ele está considerando o preço que apareceu primeiro. Aqui, se eu não me engano, está ordenando pelo preço também, né? Então aqui o maior preço, por isso que o maior preço aparece depois, ele vai manter o maior preço. Certo? Se não tiver data-hora, 2 ou mais registros de preço no mesmo produto, na mesma loja, você coloca o preço também na ordenação, que aí o maior preço vai ser considerado para no dia seguinte, né? Ou você pode querer o menor preço, então coloca 10 lá na ordenação também. Então vai depender aí da regra do negócio, né? E aí ele vai fazer isso aqui para todas as tabelas, tá vendo? Ó, 10 e 26. Repetiu isso aqui, o mesmo preço de um mês para o outro, tranquilamente, beleza? Aqui não aparecem todos os dados, então a gente vai ver aqui o resultado nessa tabela. Então aqui eu tenho um gráfico de linha com histórico de preço, né, que são a média de preço por dia, e aqui no final a gente já vê a linha reta, né, todo o preço igual até o final do mês. Tá? Para o mouse aqui, mostra ali as datas e os preços. Então aqui eu tenho um exemplo, ó, loja 1, código do produto 18.325, até o dia 31/10 ele estava 9,49. No dia 1 de 1 de 2019, ele é outro produto, na mesma loja. Então, 0. Não teve registro de preço nesse produto no dia 1, também não teve no dia 2, começou no dia 3/1 de 2019, o produto 18.326 aqui, ó, R$5, 6, 8, 8, 10, opa. Aí no dia 5/1 também já não teve registro de preço dele, ele repetiu o preço, e aí por aí vai. Vamos trocar aqui de empresa, pegar a empresa 2, ó. Dia 1 teve registro de preço, dia 2 e 3 não teve, dia 7 teve, dia 5 não teve, por aí vai. Tranquilo? É isso. Fácil, né? Nenhum bicho de 7 cabeças, né? Vamos pegar outro produto aqui, só pra gente ver. Vou pegar um produto lá de baixo. Olha lá, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Opa, dia 7, dia 12, dia 14, 15, 16. Lá para baixo, para ver? Vamos lá. O último registro de preço foi dia 30/8 de 2020. Está aí até o final de 31/10 de 2020. Tranquilo? Era isso, pessoal. O vídeo rapidinho aí, só para esclarecer essa dúvida, que é uma dúvida muito comum. Uma coisa que é chatinha de fazer, é histórico de preço, né? Quando está faltando preços ali, você precisa fazer média, precisa fazer cálculos e acaba não tendo os preços ali. Tranquilo? Mais alguma dúvida, se precisar alguma coisa aí, deixa nos comentários e até o próximo vídeo. What can you